cansar, sem fadigar hão de andar. Correrão sem se cansar, sem fadigar hão de andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Ainda louvando, querido, número 127 da harpa cristã. Aleluia, glória a Deus. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus. Fala, Deus, toca-me com brasas no altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre, atenta ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo queimando torna o último para o seu Senhor. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas no altar. Fala, Deus, fala, Deus, alegre, atenta ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de verter. Vai depressa ali anunciando que Jesus os leva para o céu. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas no altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre, atenta ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão o servo desfrutar, e
Jesus o saudará, bem-vindo. Esta glória espero alcançar. Só a igreja bem forte, querido. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas no altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre, atenta ao teu mandar. Gostaria que a igreja se colocasse de pé. Fala, Deus. Vai declarando ao Senhor. Fala, Deus. Pede para o Senhor falar contigo essa noite. Toca-me com brasas no altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre, atenta ao teu mandar. Aplaude o nome santo do Senhor e agradecer uma rica oportunidade. Graça e paz, irmãos. Vamos proceder à leitura da palavra. O presbítero Wesley estará fazendo a leitura oficial. Em seguida, estaremos louvando a Deus com mais um cântico. Glória a Deus. Quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor. Louvado seja Deus. Igreja, abramos nossas Bíblias nessa noite. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Glória a Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, versículos 16 e 17. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, versículos 16 e 17. Aos irmãos que tiverem dificuldade, você vai abrir no Novo Testamento, passar os 4 primeiros evangelhos, depois Atos dos Apóstolos, depois Romanos. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus: Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Versículo 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Eleve seu pensamento a Deus neste momento, igreja. Pai amado e querido, nós te rendemos graças, Senhor Deus, porque Tu és bom, maravilhoso, misericordioso para conosco. Nós te louvamos e te bendizemos nessa noite, Pai, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado, nos dado força. Continue cada dia mais, Senhor Deus, agindo, operando, trabalhando sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família aqui nessa noite, Pai. Eu quero te rogar, antes de mais nada, o perdão pelos nossos pecados, Senhor Deus, e que a cada dia mais possamos sermos lavados, remidos pelo Teu sangue puro carmesim, porque estamos numa semana, Pai, a qual se antecede a sua santa ceia, a qual fazemos, Senhor Deus, memória do Teu corpo, do Teu sangue. Que nessa noite não venha ser diferente das demais noites, Pai. Que a Tua presença santa, poderosa, venha continuar sendo derramada sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família. E que nós não venhamos sair da mesma forma que adentramos por essas portas, Pai. Que nós possamos sair daqui fortalecidos, renovados, transformados, através da ação poderosa do Teu Espírito Santo, através da Sua palavra que nos edifica, que nos consola, que nos exorta, que faz aquilo que apraz segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer.
Continue, ó Espírito Santo de Deus, recebendo nessa noite nossos louvores, a nossa adoração, Pai. Que tudo possa chegar diante do Teu altar com um aroma suave. Que nada, Senhor Deus, venha impedir o Teu agir, o Teu operar nessa noite. Que desde já o Senhor venha repreender, Pai, toda a afronta do inimigo, todo o levante, Pai, do mal contra o Teu povo, contra a Tua igreja. Porque a Tua palavra é fiel e eficaz e nos diz que as portas do inferno não prevalecerá contra a Tua igreja. Por isso nós estamos nessa noite aqui alegre, Pai. Mesmo numa noite de frio, mas sabendo que a Tua presença, Pai, nos aquece, nos consola e nos conforta. Continue agindo poderosamente nessa noite, através da Sua palavra que vai ser ministrada. Usa o Teu servo ou serva, Pai, poderosamente. É o que eu te peço e te agradeço, em o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos continuar adorando, exaltando o nome santo do Senhor. Bem sem eu, que tudo pode, nenhum dos seus planos podem se frustrar. A vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Bem sem eu, que tudo pode, nenhum dos seus planos podem se frustrar. A vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Nenhum dos seus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Declara essa coisa, declara essa palavra essa noite, querido. O Senhor está contigo aqui nesse lugar. Eu estou contigo, filho. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu,
pode te ajudar, ninguém pode te levantar. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Levanta tuas mãos lá no alto, querido. Fala com o Senhor aqui essa noite. Aleluia. Não existe outro igual a Ele, e não há outro igual a Ele. Oh, aleluia. Oh, fala com o Senhor aqui nesse lugar, querido. Fala com o Pai que Ele está aqui de braços abertos para ouvir o meu clamor, o seu clamor. Ele está aqui nesse lugar. Se o teu barco estiver balançando para lá e para cá, querido, não esqueça que Jesus está no teu barco, querido. Declara assim comigo, ó. E outro igual não há, e outro igual não há, e outro igual não há, e outro igual não há. Declare mais uma vez. E outro igual não há, 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 e outro igual não há. Não existe outra pessoa que nem Ele, querido. Pode até tentar copiar, querido, mas não vai existir que nem o nosso Jesus, aquele que morreu na cruz por mim e por você. Não existe, querido. Foi só Ele que morreu por amor de mim, por amor de você. Se você está aqui nesse lugar, é por causa dele, querido. Não vai existir outro igual a Ele. Pode passar o tempo, pode passar o que quiser, não vai existir outra pessoa que nem nosso Jesus, querido. Aquele que nos amou antes mesmo da gente nascer. A gente estava no ventre da nossa mãe, Ele já não nos amava. Então não existe outro igual a Ele, querido. Sinta a presença dEle nesse lugar. Sinta a essência dEle nesse lugar. Oh, alabassuria da lava. Aleluia. Aplaude o nome do Senhor, querido. Glória a Deus. Podeis se assentar, meu irmão, minha irmã, podeis se assentar nesse clima da presença de Deus. A presença de Deus é soberana sobre as nossas vidas. Eu quero convidar as crianças para estarem vindo aqui à frente. As nossas crianças estarão indo ao departamento infantil. Bendito seja o nome do Senhor. Diaconisa Sandra estará hoje com as nossas crianças. Eu quero pedir para a Júlia Fernanda estar fazendo esta oração. A Júlia Fernanda, a qual seu pai hoje está completando mais um ano de vida. Convida todos nós para ir jantar lá hoje, Júlia, vai. Cumprimento a igreja, que a graça e a paz. Amém. Senhor, meu Deus, obrigado por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Abençoa a palavra, abençoa a aula, em nome de Jesus, amém. Amém. Podemos aplaudir ao Senhor, amados. Glória a Deus. Nós vamos ouvir a palavra de Deus nessa noite. O presbítero Francis Rodrigo estará nos trazendo a palavra de Deus. Estamos aí em alguns dias para estarmos aqui
em um tempo bastante oportuno, que é crescendo na graça, na nossa escola bíblica de Obreiro, na nossa convenção. E nessa noite de terça-feira, o presbítero Francis estará ministrando a palavra aos nossos corações. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus por este dia. Louvado seja Deus por esta oportunidade. E louvado seja Deus que me concedeu, no dia de hoje, completar mais um ano de vida. 43 anos. Alguns dizem assim, você rodou com o pneu murcho, né? Tá bem acabadinho. 43 anos, cabelo branco, coluna já tá bem ringindo, né? Mas louvado seja Deus, porque o mais importante eu tenho, é a graça dele sobre a minha vida. Louvado seja Deus. Irmãos, abra sua Bíblia comigo no livro do Gênesis, capítulo 19. Gênesis 19. Glória a Deus. Livro do Gênesis, capítulo de número 19, versículo de número 15 a seguir. Creio que todos encontraram. Vamos fazer a leitura do texto, que diz assim: E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e as tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher e de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso. Assim o tiraram para fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os para fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe: Não, meu senhor, até agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e foi grande a tua misericórdia para comigo, salvando a minha vida. Mas eu não posso escapar para o monte, antes que a destruição me atinja e eu morra. Veja aquela pequena cidade que está perto daqui e é bem pequena, não é? Deixa-me escapar para lá e ali estarei salvo. E disse-lhe: Está bem, aceito também a tua proposta, para não destruir aquela cidade de que falaste. Apressa-te e escapa para ali, porque nada farei enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome daquele lugar, daquela cidade, Zoar. E saiu o sol sobre a terra, e quando Ló entrou em Zoar. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Nós conhecemos a história de Ló, conhecemos a história dele através da história de Abraão. Sabemos o quanto Deus foi bondoso com este homem e misericordioso para com ele. Alguns dias atrás, eu lendo esse texto, meditando e refletindo sobre um caos que o mundo vive hoje. Digamos que Sodoma e Gomorra praticamente vive nos dias atuais nesta terra. Nós vemos um cenário que não é muito distante em números de dias, anos e meses, pastor, mas não é um cenário muito diferente dos dias atuais da população humana sobre a terra. A Bíblia diz que Sodoma e Gomorra havia entrado numa decadência moral, espiritual, e de tudo aquilo que desagrada a Deus, eles praticavam. Era uma cidade perdida na promiscuidade,
na sexualidade, em tudo aquilo que agradava a carne. De tal forma que eles perderam o senso praticamente do ridículo, talvez do freio moral, digamos assim, a ponto de qualquer morador que chegasse àquela cidade era visto e observado por aquelas pessoas que queriam e buscavam prazeres naquele mundo atual. De modo que quando eles avistavam os anjos entrando na casa de Ló, a Bíblia vai dizer que eles procuram entrar na casa de Ló, e o cenário narrado pelo texto é tão grave que o próprio Ló chega a oferecer as filhas para que a situação, pastor, não saísse fora do controle. Eu lendo esse texto, eu fico imaginando a decadência moral que o povo vivia. E eu fico imaginando o que levou Ló a tomar uma decisão tão desesperadora a ponto de oferecer as suas filhas para que pudessem fazer o que quisessem com elas. E trazendo para os dias atuais a história de Ló, ou melhor dizendo, a história de Sodoma e Gomorra, quase que se passa diante dos nossos olhos nos dias atuais, na internet, na televisão, na escola. Perdemos o freio da imoralidade, ou melhor dizendo, da moralidade. Não se vê mais educação. Palavras que não eram ditas outrora em televisões, rádios e jornais, hoje você escuta sem cortes as palavras de baixo calão nas redes sociais. Músicas que entraram nos celulares dos nossos filhos, até mesmo em festas de 15 anos de cristãos e casamentos de cristãos, estão vulgarizando e aos poucos querendo entrar dentro da casa de possíveis Lós que existem dentro da casa de Deus, que aguardam uma promessa e que têm uma esperança, assim como eu e assim como você que está aqui nesta noite. A Bíblia vai dizer que os anjos insistiram e pediram para Ló encarecidamente para que ele saísse daquele lugar. O fato é que quanto mais nós nos entregamos às decadências morais dessa atualidade, mais difícil fica de você se levantar contra o pecado, contra a vontade da carne. Eu fico imaginando a pouca força daquele homem diante daquele cenário. Pelo simples fato da Bíblia narrar que os anjos tiveram que pegar na mão, pastor, de Ló, sua esposa e suas filhas. Deixa eu ver se eu consigo explicar algo nesta noite para você entender. O nosso pastor, os obreiros e os pastores das nossas igrejas estão com a função ou no papel desses anjos, tentando de qualquer forma, pastor, trazer gente para dentro do aprisco, para a presença de Deus, salvá-lo, aleluia, de uma possível justiça de Deus, não em São José do Rio Preto, como foi na cidade de Ló, mas particularmente com a sua vida, porque a Bíblia diz que o diabo anda em derredor, buscando e bramando como leão, ou tentando pegar alguém que ele possa tragar, e é da mesma forma nos dias atuais. Nós estamos no mesmo cenário e ele se repete. São pastores tentando pegar na mão, querendo de qualquer forma que o obreiro, que o servo, que o membro de alguma forma se posicione, se levante, que abandone essa vida de pecado, de erro, essa vida de derrota. Mas impressionante é que não é nem, pastor, eu penso comigo que já não é nem uma ação maligna mais, é um comodismo na atualidade que entrou dentro do coração e da mente de algumas pessoas e não querem mais compromisso, não querem mais se entregar para Deus, não confiam mais de alguma forma que Deus pode reverter o cenário da tua vida. Mas Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer para você que ainda tem jeito, aleluia, para dizer para você que ainda é possível, aleluia, para dizer para você que Ele colocou homens e mulheres de Deus no teu caminho através do ministério Palavra de Vida para esta
estender a mão, aleluia, e para você se levantar do lugar que você se encontra. Quem crê comigo, levanta a mão e dá um glória a Deus nessa noite. Aleluia. Foi difícil, foram 4 anos o pastor lutando pela minha vida. 4 anos, e eu ia para a igreja, as coisas melhoravam, eu abandonava tudo, voltava para o mundo, ia para a igreja como diácono, fui empinar a moto, caí, ralei, quebrei a cara. O senhor lembra disso, pastor? Muitas pessoas que aqui estão lembram. Foi um momento onde eu não queria, as mãos estendidas, como a desses anjos para a minha vida, se fazendo novamente esse cenário onde descreve no texto do livro de Gênesis. Todos os dias tinha alguém com a mão estendida para mim, dizendo: vamos, levanta, sai deste lugar, porque esse lugar vai perecer, você vai morrer junto com ele. Esse lugar simboliza uma vida de pecado. Sodoma e Gomorra todos os dias bate na tua porta, levando alguém para te visitar no horário do culto, colocando algum compromisso no horário do culto, colocando alguma coisa, aleluia, no lugar daquilo que é de Deus para a tua vida, fazendo com que você perca o sentido da coisa, para que você perca o caminho, saia dos trilhos. Mas eu quero dizer para você nesta noite, aleluia, não perca a oportunidade. Sempre que Deus enviar alguém para estender a mão sobre você, agarre a oportunidade e se coloque de pé, porque Deus tem algo grande e maravilhoso para a tua vida. E eu posso usar muitas pessoas que aqui estão como testemunho. Muitos amigos que aqui estão, que durante anos eu vi as vossas vidas mudarem. Conheço alguns aqui pessoalmente, e eu vi a obra que Deus fez na sua vida. Eu fiquei muito feliz de ver o Maicon ministrar na sede, o presbítero Maicon, na última terça-feira da semana passada. Eu fico vendo e eu lembro do Maicon há 10 anos atrás. Eu lembro. E eu posso ver com maestria o tanto de vezes que Deus mandou na vida deste homem, estendendo a mão. Eu imagino que assim como eu, ele também resistiu, a ponto do anjo pegar na mão dele e falar: acorda, rapaz, você não está vendo que vai perecer, levanta daí, vem. Assim foi com a minha vida, assim está sendo com a vida de algumas pessoas que aqui estão nesta noite. Então, por favor, aleluia, não perca a oportunidade, posicione-se, saia do lugar de comodismo, saia de Sodoma e Gomorra hoje e coloque-se de pé, porque Deus tem algo maravilhoso para você nesta noite. Aleluia. Lendo o texto, eu encontro ainda resquícios de dúvida em relação ao chamado de Deus na vida de Ló. Abraão foi algo peculiar, mas Ló, Deus preparou para ele um monte. O monte, todos nós sabemos que significa lugar de encontro. O monte nós sabemos que significa um lugar de comunhão muito mais próxima com Deus. Nós sabemos que o monte tem algo diferente. Não estou dizendo no monte físico de oração, eu estou dizendo na intimidade com Deus. Quando Deus prepara um monte para Ló, eu ainda encontro resquícios de Sodoma e Gomorra na vida dele, rejeitando o monte e escolhendo mais uma vez outra campina para a vida dele. Não é narrado as consequências dessa campina, mas nós encontramos no texto uma mulher que deu saudade do mundo e que teve a ousadia, depois de escapar por tua vida, depois de ouvir do próprio anjo do Senhor: escapa-te por tua vida. Alguém com o desejo e o sentimento no coração de parar tudo, olhar para trás. Porque nesta noite Deus está falando com pessoas que estão talvez com um pouquinho cansado, um pouco com dor, um pouco, aleluia, com cargas
da vida durante todo esse tempo. Mas eu quero dizer algo para você nesta noite. Para trás não tem nada de interessante para a tua vida. Para trás não tem nada de Deus para a tua vida, aleluia. Toma cuidado, porque para olhar para trás, aleluia, o diabo está esperando. O diabo está só esperando pessoas olhar para trás para jogar areia nos olhos, tirar a visão, aleluia, e voltar para trás carregado para Sodoma e Gomorra. No caso da mulher de Ló, nós conhecemos. Foi transformada em uma estátua de sal. E você? Talvez não é uma estátua de sal, mas de tanto olhar para trás, está parado como uma já faz tanto tempo. É tempo de despertamento. É tempo da gente parar de olhar para trás e falar que lá era melhor, e falar do que vivia, contar com prazer aquilo que você praticava, contar, parece que com orgulho, aquilo que você fazia. Eu não tenho orgulho de quem eu era, pastor, eu tenho orgulho de Deus, de quem Deus está me transformando. Dia após dia Ele vai tirando um pouquinho de mim e vai agregando um pouquinho dele através da palavra, aleluia. E Ele tem isso para mim, Ele tem isso para você. Basta você dar lugar a Ele, aleluia, para que todos os dias Ele possa tirar um pouquinho de você e colocar um pouquinho dele na tua vida. Só quem quer um pouquinho mais de Deus, aleluia, levanta a tua mão e glorifique, exalte e adore o nome dele. Louvado seja Deus, aleluia. Deus fiel. Você lembra de onde Deus te tirou? Você lembra de onde você saiu? Está aqui, ó. Presbítero Wesley, presbítero Anderson, homens de Deus. Tem mais outros obreiros que aqui estão. Lembra de onde Deus tirou? Assim como algumas mulheres que aqui estão, jovens. Basta você lembrar da Sodoma e Gomorra que você vivia. Que você, aleluia, vai desistir de olhar para trás rapidinho. Que você vai desistir, aleluia, daquilo que você era rapidinho. Aleluia, hoje eu louvo a Deus todos os dias, porque Deus está me concedendo a honra, aleluia, de dirigir uma família de acordo com a palavra de Deus, de educar os meus filhos, aleluia, diferente da forma que eu fui educado. Eu nasci numa família totalmente desvirtuada. Eu nasci numa família que outrora tinha uma decadência moral parecida com Sodoma e Gomorra, praticavam coisas horríveis, e para a glória de Deus, aleluia, esse ciclo na minha vida foi quebrado, porque um dia alguém estendeu a mão para mim e disse: escapa-te por tua vida, aleluia, escapa-te por tua vida. A palavra nessa noite que eu venho reproduzir para você é: escapa-te por tua vida, em nome de Jesus. Escapa-te. Escapa-te. Escapa-te por tua vida. E não é uma vez só, são todos os dias. Todos os dias temos que escapar pela nossa vida. Todos os dias temos que olhar para o céu, para o monte, para a promessa que Deus tem sobre a nossa vida. Eu creio que Deus tem coisas aqui imensas, enormes, para pessoas, e detalhe, de diferentes idades, pastor. Tem pessoas aqui com mais idade do que eu, que ainda não viveu nem metade do que Deus tem para viver para ela, porque ainda está indeciso sobre o monte ou novamente sobre outra campina. Tem pessoas que porque presta atenção que havia uma vontade de Deus através dos anjos e uma vontade permissiva de Deus através da decisão pessoal de Ló. São dois destinos. Para onde você quer ir? Para onde Deus quer te levar? Ou para onde você tem desejo de ir? Para onde você quer ir? Para onde Deus tem preparado algo para você? Ou para onde você viu novamente com bons olhos um lugar que aparentemente era bom e lá na frente teve que abandonar tudo correndo? E detalhe, para salvar a vida. Está no texto. Você já pensou que loucura? O presbítero Fábio, né, sempre usa esse termo, que loucura.
É verdade ou não é? E eu venho nesta noite dizer para os irmãos e para a igreja nesta noite: os planos de Deus são melhores e maiores do que os seus. Os planos de Deus para a sua vida são maiores e melhores para o teu. Sabe por quê que Jó desistiu de olhar para o monte? Porque o monte, a gente tem uma subida para subir. Subida cansa. E com carga, talvez é um pouquinho mais pesado. Só que quando Jó olha de cima para baixo, ele vê uma campina, ou talvez no horizonte. E o que os olhos dele contempla é o que o coração dele enxerga e determina: eu quero isso para a minha vida. Só que o que Deus promete, geralmente, é no oculto e no escondido. O que Deus promete é grande. Só que nós temos que passar por onde? Pelo processo. Nós devemos passar pelo processo. E muitos de nós não queremos passar pelo processo. Porque tem campina pronta e tem monte para ser escalado. Monte para ser escalado é mais difícil do que campina pronta. Abraão olhou e falou assim: Jó, escolhe. Claro que quando Abraão perguntou para Jó o lugar que ele queria ir, Abraão já tinha visto os dois lados. Abraão já imaginava que Ló escolheria Campina. Só que Abraão tinha algo diferente na vida dele. Ele tinha uma promessa de Deus, aleluia. Ele tinha uma promessa de Deus sobre a vida dele. Ele teve experiência. Ele sabia que no monte Deus devolveria Isaac para ele. Ele sabia que promessa de Deus no monte, ela se cumpre, porque quem prometeu não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, quando Ló vai escolher, ele escolhe de novo. Escolhas com o mesmo sentido de visão. Escolhas, o mesmo sentido de visão. Duas escolhas, a mesma visão. Será que a gente já não está calejado demais para ver que as nossas escolhas têm tirado nós das promessas de Deus para a nossa vida? Será que a gente já não sofreu o suficiente para entender que nós devemos confiar 100% no caminho que Deus preparou para a nossa vida e viver verdadeiramente aquilo que Ele tem para nós? Será que não dá para dizer assim, ó, basta de sofrer, basta de errar? De alguns anos para cá, e eu já vou encerrar, porque o tempo já está indo. De alguns anos para cá, e eu vou contar agora uma parte de testemunho que eu tenho vivido na presença de Deus. Até mesmo, irmãos, até mesmo para ligar uma torneira. Algo simples que eu vou testemunhar para vocês. Até mesmo para abrir uma torneira e deixar a água descer sem usar, gera temor na vida daquele que conheceu verdadeiramente a Deus. Até mesmo uma torneira ligada, para quem já viveu essa experiência com Deus, você vê algo que foi Ele que criou sendo desperdiçado, isso até nisso gera temor. Eu vivi uma experiência com Deus alguns anos atrás maravilhosa. Bem no comecinho da minha fé, eu indo na igreja, um homem bateu na porta da minha casa e me ofereceu para instalar uma Sky Gato. O senhor lembra disso? Mais de 10 anos atrás. Hoje esse sentimento quase que está morto dentro da igreja. Cristãos hoje pega na hora. E eu louvo a Deus porque eu coloquei, escuta isso, eu coloquei no sábado e tirei na segunda. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus me acusou a noite inteira no final de semana dizendo: eu não te chamei para ser trapaceiro, eu não te chamei para cortar atalho, eu não te chamei, aleluia, para você fraudular, eu te chamei, aleluia, para você viver, aleluia, na medida certa daquilo que eu quero para a tua vida. Então eu fui lá e tirei. Quando foi agora alguns tempos atrás, eu comecei a me preocupar, pastor. Comecei a me preocupar com a forma que eu me portava. Comecei a me preocupar com a forma que eu falava. Comecei a me preocupar com as formas que as pessoas viam e determinavam o meu comportamento ao meu respeito. E eu comecei a fazer uma avaliação na minha vida. Porque se você ler 1 Coríntios capítulo 1,
E versículo 27, se não me foge a memória, a Bíblia vai dizer que examine-se o homem a si mesmo antes de tomar e beber esse cálice. A Bíblia não está dizendo para você fazer um autoexame e você determinar que você pode. A Bíblia está mandando você fazer um autoexame. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Para quê? Porque somente eu conheço as minhas piores falhas, assim como você. Somente eu encontro dentro de mim as minhas piores mazelas, a qual eu pratico. E então, quando Deus me manda eu fazer um autoexame na minha vida, é para mim encontrar verdadeiramente a falha e para mim fazer por onde mudar. E tomar do cálice não é por mérito, nunca foi, mas é pela graça e pela misericórdia dele na minha vida. Aleluia! Quando nós fazemos um autoexame na nossa vida, por que que Deus não manda eu examinar a vida do João? Porque é superficial que eu conheço dele. Por que que Deus não manda o João examinar a minha? Porque é superficial que o João conhece da minha. Deus manda eu e você fazer um autoexame em si mesmo, porque você conhece aquilo que você pratica de errado. Então, quando você faz um autoexame, é para você reconhecer que não é por mérito, mas é pela graça. Você está entendendo? É pela graça, nunca foi por mérito. Isso eu li por tantos anos esse texto. Escutei ele em muitas santas ceias. Perdi as contas de quantas. São quase 17 para 18 anos de ministério Palavra de Vida. Me converti aqui. E por muitas vezes eu vi e li e ouvi esse texto. E eu nunca imaginava que quando era para mim autoexaminar a minha vida, era para mim descobrir de fato quem eu era. Para mim poder entender que não é por mim, que foi por ele. Você está entendendo? Então nessa noite, eu venho através dessa palavra dizer para você que a mão continua estendida. Não é daqueles anjos que estavam na casa de Ló. Não é do pastor somente, em alguns momentos até é, através da oração, da visita, da orientação na palavra, mas a mão que está estendida chama-se Espírito Santo de Deus. Aleluia, a mão que está estendida sobre a tua vida e sobre a tua casa, muitas das vezes fica aberta no Salmo 91, tomando poeira naquele criado mudo. Aleluia, muitas das vezes a mão que está estendida, aleluia, está esperando você, aleluia, dobrar o joelho e entrar em contato com ele, através da oração. Mas que a mão está estendida, a mão ainda está estendida, permanece estendida, e ele disse que continuará até a consumação dos séculos. Só quem crê que essa mão está estendida dentro da tua casa, na tua vida e na tua família, levanta a mão e dá glória a Deus nesta noite. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Antes de eu encerrar, eu quero dizer para os irmãos, de fato, verdadeiramente, é uma palavra mais tranquila. Eu senti hoje, pensei assim, falei, o pastor eu acho que vai me dar uma oportunidade hoje para ministrar a palavra. E eu pensei, falei assim, hoje é meu aniversário, será que ele vai fazer isso? Louvado seja Deus que não foi pelo meu aniversário, mas foi pelo direcionamento de Deus. Foi porque Deus queria que alguém ouvisse nesta noite que a mão continue estendida. Que a mão continua estendida, e eu vou dizer mais uma vez, aleluia, a mão continua estendida sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Louvado seja Deus. Pega nessa mão, se posicione, se coloque de pé, aceite aquilo que Deus tem para a tua vida como chamado. Aleluia, você pode até escolher outra campina, mas você vai retardar a promessa de Deus para a tua vida. Vai para o monte. Quem é o monte? É a presença dele, aleluia. É onde ele vai se revelar para você, é onde ele vai se apresentar para você, assim como se apresentou para Moisés e para outros personagens bíblicos. Vai para o monte, entra para a presença de Deus, escapa-te por tua vida. Eu quero orar por você nesta noite, você que precisa de um pouco de força e que precisa dessa mão estendida na tua vida todos os dias,
Você que precisa desse fortalecimento, se coloque de pé com a permissão do pastor. Eu vou orar pela tua vida. E eu quero dizer para os irmãos, esse final de semana, eu fui para um evento lá em Boituva, lá próximo de Sorocaba. Passamos a noite num hotel lá em Sorocaba. E no sábado à noite, nós pegamos 2 quartos, a minha esposa ficou num quarto com as crianças, eu fui para outro quarto. E ali eu deitei naquela cama daquele hotel e lembrei de coisas que eu havia pedido a Deus há aproximadamente 5 anos atrás. 5 anos atrás. Aproximadamente. Em oração. Algumas coisas que eu fiz na minha vida, e o pastor vai saber isso de primeira mão. Algumas decisões, algumas buscas, algumas mudanças que aconteceram na minha vida, radical. Eu costumo dizer que a minha vida deu um cavalo de pau. Eu não sabia nem ligar um computador. Não sabia nem ligar um computador. O presbítero Wesley passou um sufoco comigo já algumas vezes. O que é isso aqui? Para que serve aquilo ali? Não sabia nem para que era nada. Ligava a tela de um computador, ficava mais perdido do que um cego em tiroteio. Mas eu orei e pedi direção para Deus. Assim como Deus direcionou vários personagens bíblicos, Deus foi me dando direção. E olha quanto tempo se passou. Quase 5 anos. Quase 5 anos. E eu deitado naquela cama daquele hotel, olhando para o alto. E passou um filme na minha cabeça de tudo aquilo que eu tinha vivido. Eu fui numa feira de produtos automotivos, o segmento a qual eu trabalho hoje, fazem 2 anos. E ali eu conheci algumas pessoas que fazem parte desse segmento. Enfim. E ali eu fui, e algumas pessoas que conhecem a gente de longe, pela internet, pelo celular, através de relacionamentos pessoais, de vendas. E ali eu fui muito bem recepcionado, fui honrado. Pessoas que nunca viram nós pessoalmente, vieram ali e abraçaram, agradeceram por todo esse tempo de parceria. E quando eu deitei a minha cabeça no hotel, na cama daquele hotel, eu comecei a ver o Francis que trabalhava, não desmerecendo, uma roupa tudo suja de graxa, mão tudo suja, mas não é desmerecer, não é vergonha. Eu sujo minha mão de graxa até hoje quando eu vou mexer na minha moto, porque eu ainda tenho algumas ferramentas que eu guardei lá, né, para poder fazer alguma coisinha. E ali eu peguei e comecei a lembrar das orações que eu havia feito. E hoje, para a glória de Deus, através de pessoas que foram respostas de oração na minha vida, hoje eu consigo mexer no computador. Hoje eu faço coisas que pessoas que precisam de ajuda me pedem. Francis, como que eu faço isso? Eu coloquei um site para rodar no ar. Hoje a loja, pastor, vende produtos para a Bahia, para o Espírito Santo, para o Pará. Eu recebi mensagens da Turquia, da África, pessoas tentando comprar do exterior. Não é questão, deixa eu frisar aqui, porque tem pessoas talvez aí com a mente contaminada. Falou, Francis está buscando o ouro e a prata. Não, eu estou dizendo para você que Deus realiza sonhos. Eu estou dizendo para você que Deus pega alguém que tem a 6ª série, que não sabia nem ligar um computador, e realiza ele como pessoal. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho realizações como pessoa concretizadas na minha vida. E não fiz curso nenhum. A única coisa que eu fiz foi pôr o meu joelho no chão e pedir para um Deus que está no céu e que ouve orações daqueles que estão aqui na terra. E como resposta, Ele usa o tempo
para poder honrar e dizer: meu filho, está aqui a resposta da tua oração. 5 anos atrás você me pediu, hoje eu te revelo, aleluia, toda a trajetória que você pediu, você trilhou e ainda continua trilhando para a glória do nome dele, aleluia. Eu quero orar com você nesse sentido nesta noite. Você que queira, que tem um sonho, você que tem um sonho, a qual deseja muito no teu coração, que Deus abre essa porta na tua vida, que Deus realize você como profissional, como pessoal, você que deseja glorificar o nome de Deus através da sua vida. Sabe por quê? Faz quase 6 anos, para mais um pouco, minha esposa está ali. Acho que está lá em cima lá. Tem um grupo da minha família no WhatsApp. Já vou encerrar, passou meu tempo. Me colocaram naquele grupo mais de 5 vezes e eu saía do grupo. Eu não permanecia no grupo. Quando foi no dia de hoje, de manhã, me colocaram no grupo. São parentes que moram em outras cidades. E teve um tio meu e teve mais um outro primo que mandou uma mensagem de áudio. E eu ouvi essa semana da boca de outra pessoa: eu louvo a Deus pela tua vida, porque através da tua vida eu já vi o que Deus fez na tua... Francis, eu já vi o que Deus fez na tua vida. Eu vi o tanto que Deus mudou o seu caráter. Eu vi o tanto que Deus, aleluia, mexeu com você e transformou você e deu uma família abençoada hoje. E ele falou assim: olha o que eu ouvi. Eu não queria te falar não, para você não ficar com o ego inflado. Louvado seja Deus que eu não tenho essa doença. Eu sei quem eu sou, pó e barro, e vou voltar para lá, aleluia. Mas eu tenho um nome escrito no livro da vida, aleluia. Eu tenho uma promessa de Deus, que quando Ele voltar para buscar a sua igreja, eu estou aguardando ansiosamente. Mas eu ouvi hoje que através do testemunho de boca fechada, tem almas se rendendo ao Senhor, aleluia. Deixa Deus usar a tua vida como a palavra de Deus através do teu comportamento. Sabe por quê? Porque você nem sabe se o diabo é doido para te parar. Sabe por quê? Porque tem pessoas se espelhando em você. Então a palavra que eu tenho para você hoje, nesta noite, é: não pare. A palavra que eu tenho de Deus para você nessa noite é essa: não pare. E a Bíblia diz assim também: não olhe para trás, escapa-te pela tua vida. Sabe por quê? Tem um batalhão de pessoas espelhando na sua família, no projeto que Deus construiu na tua família, através do teu ministério, através de você. Tem um tio meu foi para a igreja 200 e tantos quilômetros daqui, e ele mandou uma mensagem para mim: não é possível que Deus não vai fazer na minha vida o que fez na tua. E hoje ele mandou lá, mandou texto bíblico, mandou tudo. Sabe por quê? Há uma grande nuvem de testemunha olhando para você. Há uma tão grande nuvem de testemunha contemplando a tua trajetória e usando a tua vida como mão de escape para outras que estão em Sodoma e Gomorra. Fecha os teus olhos que eu quero orar por você. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, ó Pai, diante desta palavra, Senhor, nesta noite, diante, Senhor, ó Pai, dos teus filhos que aqui estão, e diante, ó Pai, da tua presença manifesta através do teu Santo Espírito, ó Deus, eu como teu servo, ó Pai, pequeno servo, Senhor, nesta casa, o menor deste lugar, Senhor, e que o Senhor diminua eu cada vez mais, ó Pai. Eu venho rogar a Ti, o Deus do céu, que através, Senhor, ó Pai, dessa palavra, que o Senhor venha tocar em vidas que aqui estão, ó Pai, aprisionada, Senhor, pelo pecado, aprisionada, Senhor, ó Pai, por algum sentimento, aprisionada, Senhor, por algum sentimento, ó Pai, que não provém de Ti, algo que os prendeu no passado,
Eu venho através dessa palavra, Senhor, em nome de Jesus, ser uma mão de escape, Senhor, nessa noite, para o meu irmão, para a minha irmã. Ó Pai, através dessa palavra, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha estender uma mão dentro desta casa, deste lar e desta família, promovendo, Senhor, ó Pai, um socorro no meio de Sodoma e Gomorra, restaurando assim, ó Pai, os sonhos, restaurando, ó Pai, assim a família, restaurando assim, ó Pai, os sonhos e os projetos, ó Pai, a qual teu filho e a tua filha um dia sonhou. Ser com ele, ó Pai, no nome de Jesus. Ser com ele, ó Pai, para a glória do teu nome. Socorre essa família, meu Pai, que está perecendo. Socorre, Senhor, essa família, ó Pai, que está, Senhor, ó Pai, sem forças para se colocar de pé. E como, Senhor, uma mão nesta palavra foi estendida, nesta oração, Senhor, eu te peço, estende uma mão no meio do vento e da tempestade e socorre, Pai, este homem e esta mulher nesta noite. Para a glória do teu nome eu oro, Senhor. Em nome de Jesus eu também creio, porque pessoas que não têm, Senhor, como levantar, também necessitam de um auxílio na fé. Então eu creio por mim e eu creio por eles, ó Pai, nesta noite. Eu profetizo e declaro que na vida deles, ó Pai, há um tempo novo. Aleluia, eu profetizo que há um tempo de vitória, que há, Senhor, ó Pai, um novo amanhecer diferente, ó Pai. Eu declaro, Senhor, que a palavra de Deus vai entrar em lares, ó Pai, nesta noite, através dessa palavra, Senhor, como uma espada de dois gumes, ó Pai, penetrando entre juntas ó Pai, e medulas, ó Pai, indo até a divisão da alma, promovendo, ó Pai, transformação de vidas, ó Senhor. É assim eu oro, para a glória do teu nome eu te agradeço, em o nome de Jesus. Quem crê comigo, diga amém. Se você crê, então dê uma forte salva de palmas a Jesus nesta noite. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração. Dá um abraço nesse irmão que está ao seu lado e diga assim: receba essa palavra em o nome de Jesus. Amém. Irmãos amados e resgatados, segui avante e triunfante, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. Solte a voz aí, vai, irmão. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vive perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Podem se assentar, irmãos. Uma palavra abençoada aos nossos corações. Bem rapidinho aqui, olha bem para mim aqui. Se você tem algum gato na tua casa, Deus falou contigo. Na água, na luz, na internet, na cabo, na TV, falou. A escolha é sua. O anjo não vai descer lá não e falar, ó, tira aí, Anderson, não é que tem lá não, tá? Amém, irmãos? Vamos recolher as nossas ofertas e os nossos dízimos. Diga comigo assim, ó, eu preciso aprender o que faz a minha floresta, as minhas árvores produzir fruto. Olha para o teu irmão e diga, a tua semente. Olha aqui para mim fazendo favor, irmão, não existiria floresta se não tivesse semente. Não teria fruto se não tivesse semente. O mal do crente é que nós não gostamos de ofertar. Quando vamos ofertar, pegamos a moeda de 5 centavos, de 10 centavos, de 30 centavos. É dentro do que você tem, tá, irmão? Aí alguém pensa assim, mas a viuvinha lá ela deu tudo que ela tinha. Quem tinha coragem de dar a oferta da viúva aqui, dá glória a Deus. Ei, vai mexer na tua carteira, né?
nessa noite, dê a sua oferta com alegria. Se houver dizimista, eu quero convidar você a estar vindo aqui à minha direita, você que vai estar dizimando, aos nossos QR Code, a nossa chave Pix para você ofertar com alegria. Vamos ofertar? Eu quero pedir ao pastor Luiz para receber o dízimo do presbítero Anderson, e eu quero pedir ao Rafael Silva, é Santos, né? Rafael Santos, falou Silva, nada que ele não tem nada contra os Silva, mas ele gosta dos Santos, tá? Rafael Santos estará orando ao Senhor. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Pegue a sua oferta com amor, oremos ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, ó Deus, te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de estar em Tua casa, Pai, para louvar e bendizer o Teu santo nome, Pai. Que o Senhor possa, Pai querido, nessa noite derramar chuvas de bênção sobre a vida dos irmãos, Pai querido, daquele que irá dizimar, Pai, daquele que vai ofertar na Tua casa, Pai querido. Ser com a vida dele, ó Pai, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Ofertamos com alegria. Irmã Mirielle, 175, da harpa cristã. Irmãos amados e resgatados, seguir avante e triunfante, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sois remedo, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sede valente e muito prudente, estais lavado e libertado no nome santo de Jesus. Cante ao Senhor. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Aplaude ao Senhor, querido. Bênção. Nós vamos dar os avisos, irmãos, para ir ao encerramento do nosso culto. Quinta-feira nós temos a nossa Quinta da Vitória aqui em nossa igreja sede e em todas as nossas congregações. Amanhã não haverá a oração e a reunião da MAD amanhã. E nós estamos suspendendo, eu já conversei com a liderança, tá? Eu quero convocar todos os irmãos amanhã para nós lavarmos essa igreja. Ontem o presbítero Manuel, o diácono Claudemir, a irmã Renata, missionária Renata, e o Samuel, a Amanda e o Micael limparam toda essa igreja pela parte de cima, irmãos. Rodaram o andaime por aqui, subiram escada, limparam caixa, televisão. Parabéns aos adolescentes, ao Manuel, ao Claudemir, a missionária Renata, que estiveram aí. As irmãs vieram para lavar ontem. Eu até não deixei, né, irmã Natália? Falei, ó, se lavar é serviço perdido, tá? Então amanhã, pastor, quem quer para vir? Quem quiser vir, irmão. Se a Margarida quiser vir, o Tiago ou o João traz, viu, irmã Margarida? Vamos vir aqui amanhã fazer uma grande faxina. E estaremos aqui a partir de que hora, Maurício? É um horário bom, irmã Adriana? Que horário? 7 horas? 7 horas, a igreja está aberta, tá, irmão? Vem aí. Tem rodo, irmã Natália? Rodo, vassoura. Tá tudo lá. Então tá bom. Amanhã, 7 horas da noite, nós estaremos aqui na grande faxina, tá?
Irmãos, no sábado começa a nossa festividade, a nossa EBOM e a nossa convenção. Na realidade, é a nossa convenção no sábado, a partir das 14 horas. Nós estaremos aqui recebendo os irmãos, 14h30 daremos início. Provavelmente o presbítero Manuel vai estar dando início, eu vou estar tratando alguns assuntos. E nós estaremos com a primeira ministração, o evangelista Ademar. Cadê ele? Está lá ao fundo. Depois teremos um devocional, é o Tiago que faz o devocional. E a segunda ministração será dividido, tá, irmãos? As irmãs irão ali ao fundo e nós, os irmãos, estaremos aqui ao templo. E a diaconisa Adriele vai trazer uma palavra. E aqui o pastor Paulo Henrique. Teremos todos esses momentos, alguns intervalos para tratarmos alguns assuntos. Às 17h30 nós temos o nosso intervalo. E aí um lanche abençoado aos irmãos. Eu estou vendo a Adriana e o Madiel conversando ali, já estão organizando o lanche ali, irmãos. Ó. E às 18h30 é o nosso grande culto de louvor e adoração a Deus de Santa Ceia. Teremos a abertura oficial. Nós estamos ensaiando com os nossos adolescentes e alguns jovens. Vamos até ensaiar ainda hoje a nossa abertura oficial, tá certo? E no domingo, a partir das 8 horas, oração. Às 8h20 o café. Às 9 horas começa uma programação um pouquinho extensa. Teremos o lançamento do livro do pastor Luiz, consagração, recebimento, desligamento, tratar assuntos convencionais que é do nosso ministério. Nós estamos aí em fase de realização da nossa 8ª Conadempev. Amém? Deixa eu passar algo aos irmãos aqui, ó. Quando você chegar, nós só estamos para definir o Claudemir, a Adriele, o Tiago está lá para cima. Cadê o Tiago? O Tiago tinha descido. Estão lá para cima. Eles estão lá arrumando os últimos detalhes lá. Tem o Manuel, cadê o Rafael? Ali mexe com papel, com criação de negócio de... Francis aprendeu bem de internet, tá? Você vai receber, presta atenção, você vai receber o seu material, os escritos, tá? E você vai receber, nós estamos em dúvida se vai ser o número da sua credencial ou se um outro número. E você não esqueça isso, porque toda a nossa convenção vai ser em cima do número que você receber. Pastor, eu não sou inscrito, algumas coisas vai acontecer somente para os inscritos, tá certo? Nós vamos ter aqui alguns brindes, né, Rafa? Quantos é? 18 brindes que nós temos, né? 18 brindes, tá? Dentro da inscrição que os irmãos fizeram. Nós vamos estar aqui organizando. E você, se te der um número, irmão, não perca. Depois não adianta você procurar o Rafael para dizer assim, rapaz, eu perdi o meu número. O Rafael vai olhar para você e vai dizer assim, irmão, só a graça agora para te bastar, tá certo? Amém, queridos? Amém? Dentro disso, irmãos, nós não vamos trabalhar com ofertas a não ser as oficiais. Eu quero pedir aos irmãos, nós vamos estar fazendo um trabalho que vai sortear um kit churrasco, tá certo? Você vai nos ajudar com uma oferta, é a única coisa que nós vamos te pedir. Você vai nos ajudar com uma oferta e você vai concorrer a um kit churrasco. Vem picanha, vem cupim, vem medalhão, vem linguiça, vem frango e vem o carvão também, porque senão aí não tem o churrasco. Amém, irmãos? Amém? Diga assim, a alegria do Senhor é a nossa bênção de Deus. Isso é no domingo, tá, irmãos? Aí na segunda e na terça-feira é a nossa escola bíblica de obreiro. Eu acho que nós não passamos a chamada da EBOM para a Mirielle, mas é o pastor Ricardo Ruas que vai ministrar os 2 dias vindo ali de Ribeirão Preto, muito conceituado, dentro de uma convenção que se chama Comadesp. Eu não sei se alguém conhece, tá? Estará aqui ministrando aos nossos corações. Amém, irmãos? Eu quero, nesta noite, pedir para o Gustavo ficar em pé. Fique em pé, Gustavo, a Vânia, por gentileza. Os nossos irmãos, na quarta-feira passada, deixaram de estar pastoreando a cidade de Ibadi
estivemos ali, somos gratos pela vida desse casal e que Deus te abençoe em o nome de Jesus. Podeis se assentar. Cadê o evangelista Ademar? Está ali ao fundo batendo um papo com o Maico, né? Ele assumiu quarta-feira a igreja lá em Badiba City. Estivemos lá, o Maicon me acompanhou e o cooperador Robson. Estivemos lá num culto abençoado. Então, desde quarta-feira, o evangelista Ademar tem estado ali na frente da igreja. Eu quero pedir também ao Vinícius e a Manu, coloque-se em pé, Vinícius e Manu, por favor. Está esse jovem casal, Deus deu a graça para eles de gerarem um filho e uma linda criança. Se chama Maria Olívia, a qual no arrebatamento da igreja, ela vai receber uma pedra branca e nessa pedra branca um novo nome, a qual eu não sei qual é. Eles tiveram o privilégio de apresentar esta criança no altar da igreja e quando foi agora domingo, o Senhor resolveu levá-lo para si. Tem coisas que nós só podemos dizer que nem Jó. Nu saí do ventre saí nu e voltarei também nu para o ventre. Isso quer dizer o quê? Que ele estaria voltando para o lugar que ele veio, que é a morte. E o Senhor recolheu a Maria Olívia. Nós estivemos ali fazendo culto fúnebre, orando pela família, que o Senhor possa orar, que nós possamos orar não somente ao Senhor pela Manu, pelo Vinícius, mas também pelos avós e pelos familiares. Amém, igreja? Amém? Sente-se abraçado. Sabemos que o abraço não vai bloquear a lacuna que abriu, mas o Senhor vai continuar fortalecendo em o nome de Jesus. Obrigado, podeis se assentar. Irmãos, a diaconisa Juliana pede as orações pelo diácono Cláudio e para a Lorena que estão enfermos. Justificativa do Denis estar trabalhando. Diácono Valdomiro pede as orações para seu irmão José Pires de Freitas, está enfermo. Presbítero Maurício justifica a ausência do diácono Wagner, está trabalhando. Aniversário do jovem Manuel e aniversário do presbítero Francis. Vem aqui para frente, nós vamos estar orando pelo Manuel e pelo presbítero Francis. Hoje, quando eu estava orando no meu devocional, às 5 horas da manhã, Deus colocou o Francis no meu coração para ministrar. E aí passou o dia, aí o Tiago vai lá e coloca feliz aniversário, Francis. E aí eu tive o mesmo sentimento que o Francis teve. Se eu colocar ele para ministrar, alguém vai dizer que é por causa do aniversário dele. Mas eu sou um homem que eu não ando pelo seu sentimento. Eu sou um homem que eu ando por aquilo que Deus fala no meu coração. Por isso aqui chegou e esteve trazendo uma mensagem abençoada. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos agradecer a Deus. Vamos, quantos estão felizes nessa noite? Não se esqueça, tá, irmãos? É um final de semana bastante extenso, aonde nós vamos... Eu vejo pessoas falando assim, ó, é mergulho que fala, é isso? É mergulho? Imersão, vamos fazer uma imersão. Tá aí uma imersão para você de 4 dias, irmãos, para nós aprendermos. Só que nós usamos outros nomes, tá certo? Ah, não, eu quero uma imersão. Aí vai lá, paga 500 pau. Um copo de refrigerante, R$10. Aí vai ali na cantina, acha caro. Aqui nós vamos ter 4 dias de bênção nas nossas vidas. Eu quero pedir ao presbítero Manuel para fazer a imposição de mãos no Manuel. E eu quero pedir ao presbítero Fábio para fazer a imposição de mãos no presbítero Francis. E quero pedir ao pastor Luiz para estar fazendo esta oração e agradecendo. Olha, vocês que estão fazendo a entrada comigo, não vão embora, tá? Que nós temos a entrada ainda. Eu acredito que vai ser bem rápido, porque é uma coisa difícil para pessoas inteligentes, tá certo? A graça e a paz, meus irmãos. Oremos ao Senhor. Amado eterno Salvador, neste momento glorificamos o Teu nome, exaltamos o Teu nome, por mais uma noite de bênção, um dia que tivemos abençoado, uma manhã de bênção, tarde e noite, o qual encerramos aqui ouvindo a Tua palavra, Senhor.
Ó Deus, está na programação deste ministério esta festa que vai se iniciar no sábado. Que o Senhor venha abençoar e usar cada irmão que vai estar ministrando, falando, relatando, Pai, as bênçãos que tem recebido do Senhor. E na nossa convenção aqui, Pai, o Teu nome seja exaltado neste lugar. Tudo seja para a glória do Teu nome, crescimento deste ministério e desta obra. Senhor, abençoe meus irmãos, dá a eles uma noite abençoada, amanhã um dia de bênção, Pai, uma semana repleta de vitórias e bênçãos no nome de Jesus. Abençoa os aniversariantes também, Senhor, que em tudo, Pai, nós te exaltamos e te glorificamos, em nome de Jesus, assim te louvamos, amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a consolação do Espírito Santo seja com todos, e todos digamos em uma só voz. Deus abençoe em nome de Jesus.